Alô pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais uma aula, né? Onde eu vou passar uma coisa que é muito útil para mim, tá bom? Quando você trabalha com usuários, a gente chama de auditoria, né? Ou seja, a gente consegue capturar a data e a hora que foi digitada certa coisa em determinada coluna, tá? Ou em campo, né? Então eu dou o nome de auditoria de datas, né? E vamos para a nossa planilha para ver como é que a gente faz isso, tá bom? Num exemplo prático, né? Aqui nós temos a planilha, tá bom? O que são esses campos cinzas? Esses campos cinzas, geralmente, vão ser colunas que vão ficar ocultas. A pessoa nem vai saber que existe, tá bom? Porque você, tá? Quando você entregar essa planilha para uma pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai proteger ela e vai desproteger esse range aqui, certo? Você não vai deixar um título ou essa célula de autonumeração desprotegida para que a pessoa chegue aqui e apague, por exemplo, uma fórmula, né? Então, a gente tem que aprender proteção, tá? Então, tá? Geralmente fica oculto, a pessoa nem sabe que está sendo executado, tá? E fica ali oculto, né? Bem, então esses campos cinzas é para que o usuário não tenha acesso, tá? Os campos amarelos são o quê? É onde, tá, irá acontecer a auditoria de data e hora ou de data, tá? Então, o que acontece? Aqui em cima eu botei coluna 1, 2, 3, 4, 5 até a 12 para que a gente se situe quando ele... Porque eu não posso, tipo assim, botar, por exemplo, alguma coisa aqui, país, vou botar aqui o país Brasil aqui, tá bom? E querer que ele faça alguma coisa. Ele não vai colocar nada aqui, tá? Eu tenho que escolher o quê? Eu tenho que escolher uma coluna, geralmente eu escolho uma coluna chave para mim monitorar ela, uma coluna que não pode deixar de ser preenchida, tá bom? Então eu escolhi a coluna 4, que é o evento. Eu não posso criar um evento, tá? Criar um registro que essa coluna esteja vazia, tá bom? Então vou monitorar a coluna 4, tá bom? E aqui eu vou monitorar a coluna 9. As duas têm condições diferentes, tá bom? Bem, o que acontece? Aqui eu quero a data e hora de cadastro do evento, tá bom? E aqui eu quero a data e hora que realmente foi digitada uma data aqui. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que eu estou aqui na coluna 4, tá bom? E eu vou escolher, vou cadastrar um aniversário. Pronto. Cadastrei o aniversário. Imediatamente ele botou que hoje, tá? A data de cadastro desse registro foi 8/9 às 4h51 da manhã. Eita, viu? É isso aí, a gente acorda cedo, né? Então, eu vou preencher aqui rapidinho com Rio de Janeiro, tá bom? Observe que a data não se modifica, ouviu? A data não se modifica. 4h51 e 2. Ela não pode se modificar de maneira nenhuma, tá bom? Então, o país, vou botar aqui Brasil. Data do evento 15/9, valor 15 mil, tá bom? Convidados 20, responsável fulano e tá ativo. Pronto. O que acontece? Essa data aqui, 4h51 e 10, ela não pode ser mais modificada. Foi a data da inserção inicial. Se você quiser, você pode até botar outra modificação, tá? Já a data e hora de pagamento pode ser modificado, tá bom? Ou não, você que sabe. Bem, o que acontece? Vou cadastrar outro evento, uma festa de 15 anos. Ele já vai colocar aqui 4h52 e 20, né? Vou botar aqui na Bahia, vou botar aqui, gente, vou botar aqui Guarulhos, Brasil, 20/9/2021, 20 mil, botar 30, Cicrano,
Está ativo. Pronto. Observe o seguinte, ele colocou uma data. Agora, o que acontece? Essa coluna 4 se comporta diferente da coluna 9. Por quê? Tá vendo aqui aniversário? Vamos dizer que eu mude de aniversário para festa, para casamento. Aqui, ó. Vou mudar para casamento. Observe que está 4, 51 e 10, tá? Essa data não vai poder ser alterada, porque foi a data inicial de cadastro. Vou mudar para casamento. Observe que ela continua 4, 51 e 10, tá? Por quê? Essa coluna 4 aqui, ao ser editada, ela analisou duas condições, tá? A primeira é se a célula está sendo alterada, se a coluna 4 está sendo alterada. E a segunda é se essa coluna 1, que é a data de cadastro, está vazia. Se ela não está vazia, ela não vai fazer nada, tá bom? E é isso aí. Já a data de pagamento, ela pode ser alterada. 8/9, vamos dizer que eu errei aqui, 7/9 de 2021. Pronto. Ele detectou, tá? Apesar que ele coloca aqui 8/9, ele pega a data e a hora corrente. Ele colocou aqui, né? Então você vê que a auditoria já pegou uma inconsistência, tá bom? Agora, o que acontece? E eu verifiquei que errei. Se eu botar 8/9 de 2021, o que vai acontecer? Esse 45409 vai mudar, vai para 455. Por quê? 45443. Por quê? Porque ele permite que eu adicione uma data e hora de pagamento, tá bom? Então, essa daqui, ela não permite que eu altere depois que eu cadastrei a primeira. Essa daqui permite que eu altere, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Ferramentas, editor de scripts. Vamos tentar lá. Um macete que eu faço, tá? Eu aprendo olhando os outros. Então, eu pego, tá? Como é que eu faço? Ainda mais se você andar de ônibus aí, meu irmão. Ó, eu vou no Google Docs, tá? Pego a função todinha e boto aqui, colar essa informação. E imprimo, tá? Isso aí eu faço. E eu vou tentando entender o que está acontecendo ali, tá bom? Porque se você entender, você consegue adaptar para o seu. Isso aqui são explicações, tá? Observações. E aí você segue, tá? Coisas que... indentação de código é tipo assim, se eu comecei um if aqui, tá bom? Se eu comecei um if aqui, então o que acontece? Ó, procura colocar tudo para dentro, tá bom? Para saber que esse if, ele fecha aqui, tá bom? Então dentro de um if, você coloca tudo para o lado direito. Por exemplo, eu sei que esse if aqui começou aqui e terminou aqui, tá bom? Eu sei que, por exemplo, esse if aqui começou aqui e terminou aonde? Aqui. E aqui, o que acontece? A função começou aqui, ó, e terminou aqui, ó, tá vendo? Então, o nome disso aqui, se eu não me engano, é indentação, tá bom? Procure prestar muita atenção esses comandos aqui, ó. Esse getRange aqui, por exemplo, se o R for maiúsculo, ele funciona. Se tu botar minúsculo, já era, tá? Então, toma cuidado com isso aqui. Toma cuidado com isso aqui, com isso aqui. Tem que ser do jeitinho dele, tá? Tem que ser igualzinho. Isso aqui chama-se linguagem estruturada, tá? É aconselhável comentar o código para fácil manutenção no futuro. Então, o que acontece? Você bota 2 barras aqui, vai embora e vai dizendo o que é, tá? Se o código não estiver sendo executado da maneira que eu quero, eu coloco um browser para ver o resultado das variáveis. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui, eu vou até apagar para ficar menos, tá bom? Mas à medida que eu vou aprendendo e fazendo código, eu vou, às vezes ele não quer funcionar, porque no começo a gente sabe como é que é, né? A gente faz
uns Mzinho, né? Então eu vou tirar, mas eu boto aqui, ó, browser.msgbox, aí se ele estiver executando essa coluna aqui, ele vai me dizer, ó, lá estou sendo executado. Ele também eu consigo trazer o resultado da minha variável coluna e consigo trazer o resultado da minha coluna vazia, tá? Isso pode ser interessante para você saber se o seu código está fazendo o que você está fazendo certinho, tá? Então vamos lá, vou tirar os browser aqui, porque a gente já sabe, porque senão vai ficar coisa pra caramba, né? Bem, então vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte, a minha coluna aqui, a minha aba, ele tem que executar na aba BD, tá bom? Que é a entrada de dados. Ele não pode chegar aqui e eu digitar alguma coisa aqui e ele fazer, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a coluna 4 da aba menu. Então, eu faço logo aqui o quê? A primeira condição, tá? Se atribuir, tá? A variável aba, tá bom? O nome da aba corrente. Então, o que acontece? Se essa aba corrente, tá, for diferente de BD, ele vai retornar falso. Retornar falso, simplesmente, ele vai encerrar o if aqui e não vai acontecer nada disso aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Essa variável vGuiaDados, ele vai armazenar o nome da aba BD. Então, essa aba BD, ele está dentro dessa variável aqui para mim poder trabalhar. Essa variável vlinha vai armazenar o conteúdo da linha ativa. Ou seja, quando eu escolho aqui, tá, eu estou escolhendo uma linha ativa, que é justamente onde ele vai colocar. Como é que ele sabe que ele vai colocar a data e a hora aqui, na A5, se eu não dizer para ele? Então, quando eu faço isso, ele pega var vlinha coluna e var vlinha e var v coluna ativa para ele fazer todo esse processo, tá bom? Aqui ele está dizendo o seguinte, que essa coluna 4 é a coluna 4, é a coluna que vai ser monitorada. E a coluna 1 é a coluna que vai receber a minha data e hora atual. É isso que está dizendo aqui tudo, tá bom? Tudo explicado aqui, todo comentado, tá? Bem, sabendo disso, eu já tenho o controle da minha linha, da minha coluna, e já tenho o controle para saber se a coluna vazia, que é a 1, está vazia ou não. Então começa aqui, começa a condição que se verifica se tem alteração da coluna A e a coluna está vazia. Então é isso aqui, tá bom? Ó, essas são duas condições, tá? Se estou alterando a coluna 4 e o end, se a coluna vazia está em branco, ou seja, ele verifica o que? Eu estou alterando isso aqui? Estou. Isso aqui está em branco? Sim. Se tiver isso, ele vai fazer isso aqui, tá bom? Então vamos ver ele executando, tá? Aqui esse código que foi explicado aqui, vou fazer um casamento. Ele coloca um código numérico aqui e imediatamente coloca o que? A data e a hora que eu cadastrei, tá? Mais uma vez, 5:10, 5 horas, 1 minuto e 10 segundos do dia 8/9. Se eu chegar aqui e alterar, ele não vai modificar. Por quê? Porque a primeira condição está sendo satisfeita, que é o quê? Eu estou escolhendo o evento, tá? Mas a segunda condição não está sendo satisfeita, que é o quê? A coluna 1 não está vazia, tá bom? Ele só vai colocar um novo aqui se eu for para baixo, tá? Por isso que se chama data e hora do cadastro, e não data e hora de cadastro e alteração. Então, como é que nós fizemos isso? Já que a coluna A está sendo alterada e a coluna vazia está em branco, eu faço o seguinte, eu armazeno na variável vData exatamente isso aqui, gente, tem que ser exatamente utilities format data, new date, que é nova data, né? Get script zone, dd minúsculo, MMYYY, data e hora atuais. Eu armazeno na variável vHora, mesma coisa, e eu boto HHMMSSA. O que esse Azinho faz? Esse Azinho, ele transforma para 18h35, tá? No lugar de ficar 6 horas e 35 minutos, tá? Ele bota 18h35, que é o nosso método, tá bom?
Então, nessa variável V-hora, ele armazena isso. Eu crio uma terceira variável chamada que é a concatenação das duas. Var VData-hora igual VData, que é o quê? Que é, no caso, 8/9/2021, que já está dentro dele. Mais um espaço em branco, tá bom? Mais a hora, que é o quê? No caso aqui, 5:03 da manhã, tá bom? Ele vai botar 5:03. E armazeno nessa variável chamada VData-hora, ok? Ou seja, eu concatenei a data com a hora para jogar lá na minha coluna 1, o quê? Elas. Aí aqui eu boto o seguinte, vguia dados, getRange, vlinha, que é a linha atual, 1, coluna atual. Quem é 1, mais uma vez, é essa aqui, tá? setValue, quer dizer, insira o conteúdo de data-hora. Então, ele joga na coluna A, na coluna 1, da linha ativa, o conteúdo da variável VData e hora. Somente se a coluna 4 for alterada e a coluna for vazia. Fechei chaves aqui, que eu abri aqui, e aqui encerrei a condição. Tá vendo? Então, é isso aqui, gente, que faz com que ele verifique aqui o que é. Tá bom? Muito bem. Aqui vou botar uma outra data de pagamento, 8/9/2021. E ele imediatamente vai colocar aqui a data e a hora do pagamento. Você observe que é 5/4/2022. Tá bom? Então, agora vamos para a próxima, que é a data de pagamento. Já que a data de pagamento pode ser alterada, eu só vou ter essa partezinha aqui da coluna, tá vendo? Só essa checagem aqui. Se eu estou alterando a minha coluna 9, vamos lá, quem é a coluna 9? É essa aqui, por isso que eu botei data de pagamento aqui. Por isso que eu botei esses títulos aqui em cima, tá bom? Se coluna 9 for alterada, aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar aqui, tá bom? Vai pegar a data e hora atual, vai pegar hora, minuto, segundo atual com o azinho aqui, vai concatenar aqui e vai colocar onde? Na 2. Observe que aqui é 1 e aqui é 2. Por quê? Porque a primeira ele joga onde? Ele joga a data e a hora atual na coluna 1. E essa daqui ele joga a data e a hora atual na coluna 2. E pronto, está sendo monitorado as duas colunas. E isso é muito bom, tá? Para saber se o pessoal está lançando as coisas em dia, né? Vamos dizer que a pessoa deixa para lançar tudo na última semana, tá? Então você sabe exatamente, através dessa uma auditoria aqui, essas colunas ficam escondidas, tá? Você depois pode fazer o quê? Um import range para você verificar como o pessoal está lançando e você não precisa nem vir nessa planilha aqui. É só você ter outra planilha com import range e buscar esses dados aqui, tá bom? E é isso aí, até que não foi muito difícil de eu explicar não, tá? Foi legal, acho que eu estou pegando um pouquinho de jeito. Qualquer dúvida, entra lá no canal do Telegram lá, tá? Que a gente ajuda lá alguma coisa. E vamos aprender Google App Scripts, tá bom? Valeu! Não esqueça que tem que ser Function on Edit, tá? Tem que ser editar, tem que ser esse nome aqui. Valeu! A planilha vai ficar disponível para vocês observarem.